Lei de Introdução ao Código Civil, Parte 2. Analogia, costumes e princípios gerais de direito. A analogia consiste em aplicar uma hipótese não prevista em lei, disposição relativa a caso semelhante. São requisitos para aplicação da analogia: que o fato considerado não tenha sido especificamente objetivado pelo legislador, lacuna; que haja um ponto de contato, relação de coincidência, entre a situação prevista e a não prevista em lei; que o ponto comum tenha sido determinante na implantação da regra prevista pelo legislador. A analogia poderá ser legal, quando extraída da própria lei, ou jurídica, quando extraída dos princípios gerais que disciplinam determinado instituto jurídico. Os costumes, que são também fontes do direito, funcionam como meio de integração, desde que não sejam contrários à moral e à ordem pública instalada. Além disso, são meios de integração, os princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lesar o próximo. integração das normas, analogia, espécies: legal, extraída da própria lei; jurídica, extraída dos princípios gerais de um instituto jurídico; costumes, compatível à moral e à ordem pública instalada; princípios gerais do direito, viver honestamente, dar a cada um o que é seu, não lesar o próximo. equidade, Julgar de forma equânime significa julgar pautado na equidade, ou seja, no intento de aplicar a justiça ao caso concreto. É a adaptação de uma norma a uma relação de fato, em correspondência com a natureza da própria relação. A equidade, portanto, não é utilizada na omissão legislativa. Poderá o magistrado socorrer-se da equidade quando expressa em lei, consoante preleciona o artigo 127 do Código de Processo Civil. São os casos, por exemplo, do juízo arbitral, da autorização que tem o juiz de regular, a bem do menor, as situações entre filhos e pais de maneira distinta daquela prevista na lei, artigo 1586, das ações de jurisdição voluntária, dos processos de competência dos juizados especiais. prazo de vacância da lei, vacatio legis, é o prazo entre a publicação da lei e a sua vigência, necessário para o conhecimento da lei pelos administrados e sua adequação por parte da administração. Durante esse período vigora a lei velha. O prazo de vacatio legis é de 45 dias, mas o período de vacatio legis da lei brasileira no âmbito internacional difere da regra geral de 45 dias e passa a ser de 3 meses depois de oficialmente publicada. Vide Lei número 2145 de 1953. A lei pode, contudo, estabelecer prazo distinto, como ocorreu com o Código Civil, que teve vacatio legis de 1 ano depois da publicação. Seja como for, a forma de contagem do referido prazo vem expressa na lei. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Lei Complementar número 107 de 2001. Além disso, é de notar que, consoante dispõe o artigo 1º, parágrafo 4º da LIC, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova, bem como as correções a texto ainda não em vigor. Artigo 1º, parágrafo 3º da LIC, ambas situações em que se reinicia a contagem da vacatio legis. vacatio legis, âmbito nacional, Vigência em 45 dias após a sua publicação, salvo disposição expressa em lei. âmbito internacional, Vigorará no prazo de 3 meses depois de oficialmente aplicada em âmbito nacional. contagem, Inclui-se a data de publicação e o último dia de prazo entrando em vigor no dia subsequente. reinício da contagem, Nas hipóteses de correção textual, nos termos do artigo 1º, parágrafos 3º e 4º da LIC. revogação da lei, tácita, Ocorre quando existe incompatibilidade entre a matéria estabelecida pelas leis ou quando a lei nova regula toda a matéria. expressa, Estabelecida expressamente pela lei. total, Abrogação ou revogação. parcial, Derrogação.
Quanto à revogação, importa ainda salientar que, ocorrendo revogação por conta de correção de lei já existente, ter-se-á uma lei nova. Artigo 1º, parágrafo 4º da LIC. Importante destacar que a lei revogada por outra lei não volta a ter validade, quando uma terceira lei revoga aquela que já foi revogadora, salvo disposição legal em contrário. Este fenômeno pelo qual a lei revogada volta a ter vigência com a revogação da lei revogadora chama-se repristinação e é vedado pelo direito pátrio. Assim, conforme o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Observação. Em casos como este, portanto, o fato de a Lei C ter revogado a Lei B, que por sua vez revogou a Lei A, não faz que automaticamente a Lei A se restaure. não há que se falar em efeito repristinatório automático. Como se sabe, a norma pode voltar a ter eficácia mesmo depois de revogada em situações excepcionais. Contudo, de maneira automática, denotar a pura repristinação não pode se dar. Artigo 2º, parágrafo 3º da LIC. Assim, temos que a lei revogada não volta a ter vigência com a revogação da lei que a revogou. Esta assertiva é correta, visto que tratamos aqui de direito intertemporal, matéria que envolve a aplicação da lei de introdução. No entanto, em casos de declaração de inconstitucionalidade, teremos de lançar mão, sob comando da própria lei de introdução, em vista do princípio da especialidade da Lei nº 9.868 de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, poderá haver em casos específicos quais sejam os de concessão de medida cautelar de declaração de inconstitucionalidade, o efeito repristinatório automático, como disposto pelo artigo 11, parágrafo 2º da Lei nº 9.868 de 1999. Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Parágrafo 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. E retroatividade da lei. A lei sempre disciplinará fatos futuros. Não se edita lei nova visando disciplinar os fatos pretéritos. Portanto, a lei nova resguarda os seguintes institutos: Ato jurídico perfeito. aquele realizado segundo as normas jurídicas de seu tempo, fato consumado, Coisa julgada. decisão judicial da qual não cabe recurso, Direito adquirido. fato gerador de direito já acontecido.